eu estou aqui também abrindo os trabalhos, né? O Fernando pediu, eu queria começar agradecendo muito o convite do MIT, principalmente do Fernando, da Silvia, do Thor, que a honra de estar aqui para falar sobre esse artista tão incrível, tão importante, e que inclusive eu ontem pela primeira vez vi um espetáculo ao vivo dele, né? Foi muito impactante mesmo. E dizer que, na verdade, eu estava imaginando estar contracenando aqui com outras pessoas, então eu tinha, apesar de ter um texto que eu preparei para o catálogo do festival, e que poderá ser lido por vocês também, eu tinha me estruturado para fazer uma fala um pouco mais enxuta, né? Então agora eu vou, de uma maneira, começar com esse plano original, e depois à medida que eu vou ter mais tempo, eu vou também me espalhando pelo texto e, enfim, aproveitando também essas outras partes que eu ia deixar meio de lado. A primeira coisa que eu queria dizer a respeito do Castellucci, da minha aproximação com o teatro dele, foi que eu fiquei conhecendo, tomei notícia do Castellucci através de uma orientanda de mestrado, a Nara, que acho que está aqui, cadê a Nara? Nara, que num curso de pós-graduação em 2006, mencionou esse texto do Castellucci, e imediatamente, quando ela começou a contar as histórias e tal, eu comecei a me interessar bastante sobre aquilo. Logo depois, o Castellucci veio para São Paulo, para o Rio de Janeiro, uma mostra internacional lá, com aquele espetáculo Hegel. A Silvia foi ao Rio, a Nara foi ao Rio, eu não pude ir também, não pude ir lá ver. Mas a partir daí começou uma sequência, né, de aproximações que, no meu caso particularmente, ficou mais intensificado quando eu consegui as cópias da Tragédia Endogonídia, né, aquele ciclo de 11 espetáculos que ele fez entre 2002 e 2004, melhor, entre 2000 e 2002. E a partir daí, inclusive, como eu estava desenvolvendo uma pesquisa que acabou sendo a minha docência em torno uma hipótese que eu comecei a levantar no sentido de resgatar a operacionalidade do conceito de mimesis para pensar a cena contemporânea, fortalecendo ele com uma espécie de redundância como mimesis espetacular. Hoje em dia eu estou até preferindo trabalhar com a ideia de mimesis performativa, no sentido de tentar fazer uma investigação sobre, principalmente, as tendências que eu preferia, mais do que tomar como pós-dramáticas, para não incorrer no que me parece ter uma certa teleologia no raciocínio do Lema, no sentido de uma evolução necessária da história inexorável, esse traço hegeliano, digamos assim, que há no Lema. E eu comecei a trabalhar com a ideia do antidramático e tentando fazer um pouco um histórico desse antidramático e pensar de uma certa maneira, toda a teatralidade do século XX nessa perspectiva. E de algum modo, quando justamente eu fui falar um pouco sobre essa questão, eu inclusive escolhi, porque também me interessava pensar essa questão para além do teatro, quer dizer, pensar a ideia de cena contemporânea como uma coisa ampliada, incluindo artes plásticas, artes visuais. E então eu elegi alguns artistas que não são do campo do teatro, e havia um artista especificamente, o Matthew Barney, que me interessava muito para pensar essa questão, quer dizer, pensar essa ideia da mimesis espetacular no campo das artes visuais. E aí eu acabei fazendo um item desse trabalho em que eu reúno o Matthew Barney e o Castellucci para pensar ambos, inclusive com uma série de coincidências que eu vou falar depois um pouco aqui, porque elas aparecem nesse texto que eu fiz para o catálogo. Enfim, então, o Castellucci já tinha ocupado esse lugar assim na
minha vida, nas minhas preocupações. Ele tinha sido quase um capítulo desse trabalho. E talvez por isso, então, os curadores aqui me convidaram para desenvolver essa reflexão, né? Então, justamente, agora indo direto ao espetáculo, aproveitando que estamos todos nós aqui sob o impacto, né, do espetáculo que assistimos ontem, e para mim foi o meu primeiro Castellucci ao vivo, né? Claro que, como eu tinha assistido na internet o espetáculo inteiro, praticamente, né? Depois eu descobri que eu não vi inteiro, que na verdade o final não está na internet, né? O final mesmo não está na internet. E também porque, afinal, eu tinha, de alguma maneira, lido muito sobre o trabalho, então é claro que eu não era um espectador, vamos dizer, ideal, né? Assim, no sentido de que o impacto para mim não deveria ter sido, porque no caso do Castellucci me parece que sempre se trata desse impacto que está em jogo, né? Mas afinal teve um impacto muito impressionante, e principalmente também por esse finalíssimo que eu não esperava. E então eu queria começar, na verdade eu vou inverter um pouco a ordem do meu texto, do texto que está no catálogo, que é exatamente pensar nesse impacto, né? E nesse sentido, eu acho que a primeira coisa que a gente pode colocar como um pressuposto importante quando a gente vai falar e pensar sobre o Castellucci é que não se trata de aqui a gente tentar chegar a uma interpretação, né, sobre, afinal, o que estava acontecendo ali naquela cena. Viva o poder das massas! Quem não chora não mama, né? Quer dizer, não se trata de a gente falar, então era isso, né? Ou tentarmos chegar aqui a algum tipo de consenso nesse sentido. Quer dizer, me parece que no Castellucci sempre há uma grande responsabilização do espectador no sentido de criar a sua leitura, mas nunca como uma leitura que possa ser definitiva, quer dizer, no sentido de uma leitura que, como no caso da tradição dramática, leve a um tipo de encaixe, né? Algum tipo de ficha que cai e que a partir daí então se descortina uma leitura definitiva. Não, justamente me parece que o mais interessante nessa proposta dele é que há não só essa responsabilização do público como principal leitor, mas esse público também não poderá, com certeza, qualquer leitura será legítima, mas qualquer leitura também estará na dependência de um confronto com outras leituras e que provavelmente caminharão em outras direções, né? Até no espetáculo, esse espetáculo particularmente, porque ele tem essa, como muito, talvez falando assim, sem nada e tal. Mas acho que eles precisam gravar. Eles precisam gravar, então mas principalmente porque nesse espetáculo, como muito bem colocou o Edelcio na crítica que ele escreveu depois de ter assistido em Porto Alegre, você tem uma coisa interessante em relação, pelo menos aos espetáculos que eu conhecia, outros espetáculos, que é vamos dizer, essa justaposição de uma situação absolutamente naturalista, de um ambiente burguês, de uma sala de visita, e todo aquele desenvolvimento que é estritamente naturalista, em tempo real, daquele percurso daqueles dois personagens, né, se é que a gente pode chamar aquilo de personagem, e, ao mesmo tempo, aquela imagem, né, do Antonello de Messina, e que é imediatamente há uma aflição ali, mas é uma aflição sutil, quer dizer, você poderá, em algum momento, estar
embarcando imediatamente, quando você vê aquele cenário, imaginar que você vai assistir uma cena ou vai assistir uma peça do Ibsen, né? Assim, não se trata de uma peça do Ibsen mesmo, e se trata de uma situação que é basicamente o que está operando ali são o aspecto visual e outros aspectos, todos remetendo à percepção sensível ou à ideia dos sentidos, né? Até eu fiquei feliz sabendo com o André aqui que eu imaginava que tinha o cheiro, né? E depois eu tinha sabido que tinha uns problemas lá com a administração do cheiro. Mas, de fato, me parecia que... E o que é mais curioso é exatamente que... Bom, mas a gente vai voltar para isso, para a questão do cheiro e da questão da... Na verdade, porque na verdade não é o cheiro, né? É o efeito do cheiro que está interessando. Então, é isso que também é muito interessante no Castellucci. Mas o ponto que eu queria partir, e que foi uma espécie de achado feliz que eu tive quando eu estava exatamente na tarefa de produzir esse texto, foi descobrindo numa entrevista pela internet, uma das várias entrevistas que são localizáveis na internet do Castellucci, ele falando diretamente, em que ele veio com a seguinte ideia, né? Que ele diz que ele, quando ele está pensando no espetáculo, existe uma busca desse impacto, mas sem a intencionalidade. E para exemplificar isso, quer dizer, ele não é um impacto, é como se ele procurasse esse impacto, que esse impacto acontecesse não por uma intencionalidade óbvia, né? Podemos dizer assim. E para explicar exatamente o que ele está querendo dizer com isso, ele vai lançar mão do sentido original da palavra escândalo na língua grega, né? A palavra escandalon, em grego, quer dizer literalmente uma pedra que você topa no caminho, né? Quer dizer, exatamente a ideia de você estar andando e topar com uma pedra que você não esperava encontrar, e o efeito que essa topada causa no sentido de te interromper um fluxo e te provocar uma espécie de atenção que não havia antes, para tomar consciência de alguma coisa. É esse efeito que ele trabalha com essa ideia. Eu achei essa ideia muito interessante, até porque ela coloca o sentido do escândalo, que por conta de toda uma, vamos dizer assim, degradação, né, etimológica, digamos assim, esse sentido se perdeu. O escândalo virou uma coisa que está ligada à moral, que está ligado às vidas privadas, enfim. Até no sentido original das vanguardas históricas havia esse sentido de escândalo e tal, os futuristas italianos procuravam, mas de fato esse sentido acho que me parece um ponto muito interessante para a gente partir, né? E eu acho que e aí exatamente remetendo ao espetáculo de ontem, né? Eu vou até ler exatamente o que ele diz sobre isso, porque é uma frase curta, né? Ele vai dizer assim, ou melhor, ele literalmente diz, né? Escândalo significa ali a pedra, o obstáculo que faz tropeçar e tombar. Mais do que uma intenção determinada, ele propõe ações e imagens com a potência de impor essa parada da consciência que uma pedra topada no caminho provoca. Trata-se, como resume sua ideia, de buscar a interrupção brusca de um fluxo, mas sem cálculo, né? E justamente eu vivi essa experiência em relação ao que eu estava chamando antes de final finalíssimo, porque eu tinha na internet, você vê a cena dos meninos jogando as granadas e no fim aparece a frase You are not my shepherd, ou You are my shepherd, You not my shepherd sendo destacado. Mas aquela cena em que aqueles alpinistas, ou aquelas pessoas que você começa a ver aquela deformação, uma espécie de protuberância deformando a tela, e a partir daí
aquele borrar total da tela e a forma engenhosa, tecnicamente, né, cenotecnicamente como aquilo acontece, quer dizer, é um negócio de uma precisão e de uma vamos dizer assim, eficácia, né, que é muito interessante. E justamente para mim ali foi a pedra topada aconteceu naquele momento, foi quando eu realmente tive um impacto que até então eu não estava tendo, de alguma maneira, porque eu já conhecia o espetáculo, né? Eu já tinha uma informação sobre o espetáculo. Bom, então isso nos coloca uma questão que eu acho também muito interessante, da perspectiva do Castellucci, que ele fala o seguinte, né? Ele diz que ele não crê no teatro verdade, porque o teatro deve ser necessariamente falso, pura ficção, ou, como eu preferiria, eu próprio, sempre mimesis, né? Quer dizer, sempre construção, sempre produção, né? Então, para Castellucci, o teatro é uma impossível conjunção de espaço e tempo, no sentido de não ser dado naturalmente. É algo a mais do que o real. Mesmo a arte em geral deverá ser mais um combate com a realidade do que, ou menos, a descrição e um comentário sobre ela. Quer dizer, me parece que há sempre, no caso do Castellucci, a ideia não de construir uma ficção no sentido tradicional de uma fábula que pareça com a realidade, que tenha a potência de parecer a realidade, mas de ser uma outra coisa, uma nova realidade que surge como um corte, uma fissura, por onde os espectadores possam entrar e pôr a sua imaginação para trabalhar. Nessa perspectiva, só o falso permite o trabalho da inteligência e faz com que o espectador não seja refém daquilo que vê. Ele, inclusive, cita o paradoxo do Gorgias, que é famoso, que depois foi, de alguma maneira, problematizado pelo Platão, mas é um pensamento original do Gorgias, que é efetivamente um sofista que existiu e que se contrapunha ao Platão, que é a ideia de que estamos aqui, o que se deixa enganar é mais sábio que o que não é enganado, né? O que se permite ser enganado. E ele termina essa afirmação em relação à questão da verdade dizendo: a verdade congela, impede os sentidos de raciocinar, nos aprisiona na morte. Então, para Castellucci, a verdade é um peso de que devemos nos libertar. Essa ideia me parece muito interessante, porque ela nos remete para pensar tanto essa questão, quando eu estava citando esse finalíssimo, quer dizer, esse efeito de aparente desarranjo daquela tela, evidentemente, com uma técnica muito precisa, borrar da tela e tudo o que acontece naqueles últimos momentos, e também a questão do cheiro, e também a questão de todo aquele... porque evidentemente que todos nós somos de teatro, a gente imaginaria que se fosse depender daquele senhor saber fazer cocô naquela hora exatinho, não dava para o espetáculo continuar. Então a gente vai imaginar que todo aquele cocô, toda aquela merda, ela é cenográfica, né? Ela é estruturada tecnicamente, tanto quanto o cheiro, provavelmente também não deve ser um cheiro... é um cheiro produzido de uma maneira que cria-se o cheiro, mas não o cheiro que está saindo dali, porque provavelmente ali também não deve ser merda de verdade. Mas tudo isso não tem a menor importância, porque, na verdade, o que eu estou querendo reforçar, dando esses exemplos que são tão frescos para nós, ainda de ontem, é que essa ideia dele de que não interessa a verdade, interessa justamente esse impacto que o teatro pode provocar, e que, de alguma maneira, ao mesmo tempo, não é um impacto que está sendo provocado, vamos dizer assim, no plano da racionalidade, no plano da cognição. Quer dizer, você tem toda uma tradição do teatro dramático em que, basicamente, o que
toda a administração da emoção e a administração do impacto, a administração da afetação se dá por um processo cognitivo. Quer dizer, você constrói um personagem, você constrói uma trajetória desse personagem, você faz o espectador acompanhar essa trajetória, o espectador vai viver os sofrimentos daquele personagem a partir de todas essas mediações que são cognitivas, né? Vai acontecer um impacto, acontecerá o terror e a piedade, como gostaria Aristóteles, ou acontecerá um tipo de processo racional de tomada de consciência, como preferiria o Brecht, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está no plano do dramático, a gente está no plano da cognição. No caso ali, e no caso, eu acho que isso é um procedimento fundamental para entender o teatro do Castellucci, nós estamos trabalhando com a percepção sensível e com os sentidos no sentido mais amplo possível, quer dizer, olhos, bocas, narinas e orelhas. Então, se trata de um impacto que a imagem e os seus efeitos subsidiários possam ter sobre mim, não num plano racional de compreensão, mas num plano que não é administrável ou supervisionável pela intencionalidade. Por isso mesmo o impacto da pedra topada como alguma coisa que metaforiza essa ideia de uma interrupção sem intencionalidade, né? E que me leva para um lugar de surpresa, de astonishment, de estupefacção, né? E ao mesmo tempo me coloca para trabalhar, me põe para trabalhar para criar uma resposta para aquilo. E essa resposta ela vai continuar. A metáfora que eu imaginei há algum tempo atrás, mas que se aplica muito perfeitamente, é como uma ficha que não cai, é uma ficha que fica permanentemente girando e eternamente estará lá a girar, a me fazer pensar, puxa, mas veja bem, ali o que é a condição humana que está ali sendo trabalhada? Pois é, a condição humana, mas e o que mais? Né? E esse cheiro, e esse sentimento, e essa ojeriza que eu sinto, enfim, qualquer coisa desse tipo, tentando descrever mais fenomenologicamente o que pode estar acontecendo ali na minha relação com aquele espetáculo, né? Então, eu acho que essa é uma questão super decisiva no caso do Castellucci e que configura mesmo que o teatro dele é um teatro realmente que está tentando, como eu em algum outro momento vou dizer, né, ele está de fato inventando formas espetaculares genuínas que são antidramáticas e são fronteiriças às artes visuais e que, de certa maneira, redefinem contemporaneamente a própria noção de espetáculo teatral. Quer dizer, ele está realmente trabalhando para um outro lugar, né? Quer dizer, então, por isso que eu acho que também gera muita dificuldade, às vezes, ao mesmo tempo que não precisa ter muitas explicações, porque também o impacto é tão arrebatador, de alguma maneira, que por esses outros caminhos que não são cognitivos, que você acaba, de alguma maneira, dispensando esses tipos de suportes, essas muletas, digamos assim, que dão algum conforto para você poder ir para casa e falar, bom, então foi isso que eu assisti, né? Você é uma coisa que não se é uma conta que não se fecha, né? Voltando um pouco nessa linhagem assim que que está nesse texto, que é nessa parte do texto que eu cito essa questão do escândalo, né? Trata-se, pois, para o Castellucci, de esconder e encobrir a verdade, o que nos remete diretamente ao véu negro do pastor de Hawthorne, que lhe cobre a face e ameaça desvendar os pecados de todos os seus seguidores, e ao rosto e aos olhos panóticos do Cristo de Antonello de Messina, que artificialmente alcançam todos os espectadores e, os mirando em bênção ambígua, os fazem questionar a sua condição de rebanho. O que é esse véu negro do pastor? Na verdade, eu estou aqui falando a partir dos três últimos... Eu trabalhei nesse texto a partir dos três últimos ciclos do Castellucci, o que foi, eu já citei a Tragédia do Gonidia, de 2000 e 2002, a Divina Comédia, que foram
um espetáculo e 2 instalações que ele fez no Festival de Avignon de 2008, e este último ciclo, cujo espetáculo que nós vimos ontem é um dos integrantes. Mas esse ciclo parte desse conto do Nathaniel Hawthorne, que é um escritor americano contemporâneo do Edgar Allan Poe, que tem uma escrita meio, que poderia ser chamada de gótica, do perspectiva de uma tradição literária, mas que nesse conto conta exatamente a história desse pastor que é um pastor que chega numa comunidade e ele já chega com um véu negro no seu rosto. E ele nunca tira esse véu e, a despeito disso, ele acaba conquistando vamos dizer assim, a adesão daqueles fiéis que frequentavam a sua igreja, e passa a inspirar sobre esses fiéis ter sobre esses fiéis um enorme efeito, isso é a trajetória do conto, que passam a todos eles próprios deduzir indiretamente que se aquele pastor potencialmente tem aquele véu negro para esconder seus pecados, todas as pessoas terão, ainda que não visíveis, seus próprios véus negros implícitos, e que todos estarão, de alguma maneira, escondendo seus pecados por trás desse véu negro. Existe esse ocultar e esse desvelar. Então, o outro espetáculo, o primeiro espetáculo eu não consegui ter a informação, mas o segundo, que também é um espetáculo que me parece muito interessante, que poderia vir para o Brasil também, que é o Four Seasons Restaurant, né? Que na verdade, um espetáculo em que ele ele faz parte dessa trilogia. Quer dizer, ele foi o espetáculo que fechou essa trilogia, depois do primeiro sobre o Hawthorne, diretamente sobre o Hawthorne, e o segundo, que era esse que nós vimos ontem, que é sobre o conceito da face do Filho de Deus. Esse espetáculo evoca de alguma maneira a figura do grande pintor norte-americano do século passado, o Rothko, Mark Rothko, né? Mas não só o Rothko, ele parte de duas referências. Ele parte do episódio do Rothko, que eu vou falar daqui a pouco qual é, e parte da morte de Empédocles, que é um fato, uma lenda, vamos dizer assim, antiga. Isso está no Diógenes Laércio, no Plutarco. O Plutarco conta essa história. Não, Diógenes Laércio conta essa história, que é um dos grandes historiadores, né? Muitas das coisas antigas a gente tem através de Diógenes Laércio, mas que o Hölderlin, um poeta romântico alemão, escreveu uma tragédia, que inclusive está publicada em português, é possível de ser localizada, chamada A Morte de Empédocles. Empédocles era um filósofo atomista grego do século V, siciliano, da Sicília, e que há a lenda, que está no Diógenes Laércio, de que ele teria em algum momento, para se provar alguém que tinha participação com os deuses, ele se atira no Vesúvio chamejante. Então é um suicídio, assim, um dos suicídios mais, vamos dizer, grandiloquentes, né, da história, da cultura. E o Castellucci aproxima quer dizer, isso são, digamos assim, elementos seminais do espetáculo. O espetáculo não tem nada a ver com isso, depois vamos falar sobre isso, mas estou falando, são as bases das quais ele parte. Assim como ele parte do conto do Hawthorne, mas não é exatamente que ele monta o conto do Hawthorne, eu não sei exatamente o que ele faz, tenho curiosidade de saber. Mas, no caso do Four Seasons, ele trabalha esse episódio do Empédocles e trabalha o episódio do Rothko, que foi basicamente o seguinte: o Rothko tinha recebido uma encomenda para produzir umas 8 telas para esse restaurante, que na época era para ser o restaurante mais chique de Nova York, isso em 1958. Ele recebeu uma soma extraordinária para fazer isso, acho que hoje o equivalente seria $200 milhões. E aí, quando ficou pronto, 2 anos depois, quando ele pensou bem sobre tudo aquilo, ele decidiu que ele não ia entregar, e ele devolveu o dinheiro para o restaurante. E isso, como ele vai se matar alguns anos depois, tudo isso acabou sendo miticamente como um mesmo ciclo que leva a ele. Quer dizer, então, ele aproxima o suicídio do Empédocles do suicídio do Rothko.
esses são os pontos de partida, né? Mas, na verdade, isso que é interessante, no espetáculo não há qualquer remissão direta aos dois pontos de partida. Empédocles está presente como um grupo de mulheres. E como sempre ocorre na obra do Castellucci, as imagens construídas obrigam os espectadores a produzirem leituras que transcendem objetivamente aquelas alusões superficiais. O que se empresta de Rothko, por exemplo, é o procedimento de criação, cuja abertura é absoluta. Aí ele vai dizer sobre isso, ele vai falar sobre o Rothko, né? Ele vai dizer: há qualquer coisa de empatia que apela ao coração do espectador. Em Rothko, há essa espera do nada se ver de fato, já que nada se passa. Não há nenhum sujeito, porque, evidentemente, o sujeito é o espectador. Né? E é exatamente essa característica particular do Castellucci que eu queria destacar aqui. Né? Quer dizer, elas transformam as bases míticas ou referenciais de que parte, sejam elas quais forem, e no caso, a gente pode até dizer, no caso do espetáculo de ontem, ele parte dessa referência fática, que é um senhor com incontinência intestinal e o seu filho Yuppie, que precisa sair logo para o trabalho. É uma cena absolutamente, podia ser um esquete de comédia, né? E ele transforma isso numa outra coisa, né? Não como descrição ou reapresentação em que se mantém traços reconhecíveis a partir de uma interpretação. A bem da verdade, né? Manter traços reconhecidos a partir de uma interpretação é o procedimento clássico da encenação moderna, né? E é o que ele não está fazendo, né? Mas constituindo uma inteiramente nova realidade, não imediatamente reconhecível, e que sempre pressupõe a imaginação do espectador como elemento decisivo, não para fechar uma leitura, mas para ensaiar leituras tentativas, ainda abertas a revisões e novas configurações. Então, mais do que desvelar, a cena do Castellucci encobre, oculta, dificulta narrativas que vão permanecer sempre em potência e resolutas. Né? Me parece que essa é o procedimento dominante no trabalho dele. É onde ele tem a marca pessoal dele, ainda de qualquer uma dos ciclos e das trajetórias, ainda que tenham muitas vertentes no trabalho dele, ele já tenha passado por muitas fases. Né? Então, as suas cenas são criadas não a partir de um procedimento construtivo próprio, que as pensa como entes autônomos, nunca encadeados, e que, mesmo não explicitando plenamente uma narrativa particular, não deixam de apresentar indícios que alimentam o espectador. E aí tem um outro traço que eu acho bem interessante, que é que elas não são cenas vagas, como se elas fossem abstrações, nem tampouco misteriosas ou estranhas, num sentido maneirista, como na configuração surrealista que ele repudia. Quer dizer, chamar o Castellucci de surrealista é xingar a mãe, porque na verdade não tem nada a ver com o surrealismo. Né? Apesar de muitos espetáculos dele, por exemplo, como na tragédia do Onídia, poderem ser tomados assim. Eu já vi comentários nesse sentido. Né? Elas são as cenas claras em sua opacidade e laconismo. Né? Elas são concisas e, mesmo elas não entregando qualquer sentido a priori, elas são verdadeiramente pedras no caminho da cognição. Elas têm uma economia e uma beleza que as faz bastarem-se em si mesmas. O resto é com assistência. E é essa a grande característica do teatro do Castellucci. Não é? Num texto que ele tem chamado Dijecta Membra, que é extraído do seu caderno de anotações pessoais, ele apresenta 113 exemplos do tratamento dramatúrgico que ele adota, que seria, digamos assim, o procedimento de preparação do trabalho dele, quer dizer, onde, vamos dizer assim, uma espécie de rascunhos, de esboços que ele faz no
no seu próprio caderno de anotações. E eu estou pesquisando agora o Gordon Craig, né? Eu não sei se vocês conhecem, lembram, isso está até publicado já, mas o Craig nos anos entre 1907 e 1911, quando ele estava em Florença, desenvolvendo o grande projeto dele, que era uma scene, ou as screens, ou todo aquele desenvolvimento de uma nova gramática para a cena, não mais realista, ele escreveu moods, que ele chamava assim, que seriam como se fossem climas, né? Que eram stage, ou então stage visions, visões cênicas, em que eram pequenas descrições de cenas visualizadas imaginariamente para serem feitas e realizadas depois. O Castellucci, nesses de Jack também, faz exatamente isso, né? Por exemplo, numa delas, e essa eu acho muito interessante, ele diz que o tempo de uma ação deve ser determinado pelo tempo que se leva para cozinhar um ovo. E todas essas cenas têm mais ou menos esse tempo, que deve ser alguma coisa entre 2 e 3 minutos, né, um pouquinho mais. E elas são escritas a partir de visualizações imaginárias. Elas não querem representar nada existente, mas serem antevisões de algo que, se encenado, possa ter o efeito de transfigurar o real e vitalizá-lo, ou ser capaz de forjar uma materialidade mais viva e interessante do que a realidade imediata. Então eles buscam mesmo, literalmente, a gente já tinha falado disso, derrotar a realidade. E a partir de recursos estritamente plásticos, visuais e sonoros, quase nunca linguísticos, né? Oferecerem respostas mais impactantes do que as praticadas pelas convenções teatrais, igualmente as dramáticas. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, eu acabei descobrindo uma correspondência entre dessas pequenas cenas escritas, que são essas 113 desse caderno de esboços. Isso está publicado no livro, publicado em inglês, que foi com dois professores americanos, agora ingleses, que eu não vou lembrar o nome, mas junto com o Castellucci, a Cláudia, a Chiara e mais o Scott Gibbons, todas as conversas que eles tiveram e todas as cartas que eles trocaram e todos os textos que eles escreveram na preparação da tragédia de Gommonide ao longo daqueles 2 anos. Então é um livro muito interessante porque tem toda essa cozinha, digamos assim, da criação dos Castellucci. E esse texto de Jack também está dentro desse livro. Então, a cena literalmente era assim, na escritura que ela aparecia nesse de Jack da Membra. Uma bandeira negra tremulando pelo espaço termina extinguindo as luzes no palco, engolfando a luz em sua superfície. Uma luz depois da outra vão se apagando até que todas são extintas. Escuridão. Era só isso. De fato, no espetáculo, é possível reconhecer essa cena numa cena que, isso é possível ver na internet, está no Inferno, do Castellucci, que foi apresentado em Avignon em 2008, que eram 2 instalações, o Purgatório e o Paraíso eram instalações, mas o Inferno foi uma cena que é muito interessante, aquela que começa com ele com roupas protegidas para os cachorros o atacam, etc. Depois tem todo aquele desenvolvimento. Mas lá pela frente surge essa cena que repercute, digamos, essa que eu acabei de ler. É uma cena em que se revela ao público uma imensa caixa de vidro, onde dezenas de crianças muito pequenas estão brincando como se em uma escola maternal, mas sem nenhum adulto por perto. Aparentemente, o vidro só é transparente para os espectadores na plateia, já que as crianças estão aliadas e parecem não se saberem observadas. A ideia de um embate com o real aparece aqui explicitada. O realismo gritante de uma cena prosaica insere-se na nossa imaginação de maneira já enviesada pelo recorte do cubo de vidro que a apresenta como redoma. Ganha força poética surpreendente e torna-se um verdadeiro escândalo quando, de forma precisa e enigmática, um imenso pano negro, que vem como uma espécie de um fantasma, assim, enorme, gigantesco, engole o cubo de vidro e as crianças inocentes de seu protagonismo são tragadas para o ignoto. Essa é uma cena do Inferno do Castellucci que estava, de alguma maneira, é possível fazer essa correspondência nessa cena que ele tinha escrito, digamos assim, imaginariamente. Então, são acontecimentos visuais e sonoros simples como esse,
que mesmo imaginados e pré-escritos por Castellucci, restam vazios de qualquer mitologia anterior, que sugere-se, constituem-se a sua poética antidramática. Sua obra quer reinventar o teatro e, como toda a arte contemporânea, conta principalmente com o espectador para concretizar essa operação. É uma estratégia de criar ações autônomas em estruturas espetaculares que, mesmo remissivas a mitos conhecidos, como no caso que eu acabei de contar do Four Seasons, escapam completamente das formas convencionais de os narrar e, de uma certa forma, os desnarram. Não narram, desnarram, no sentido de desmontá-los até se tornarem irreconhecíveis, ainda que presentes de forma transfigurada. No fundo, nessa sua proposta que nomeia de iconoclastia da iconoclastia, ele recicla todos os padrões dramáticos e teatrais do século XX. E ele oferece à contemporaneidade das artes cênicas e performativas a alternativa mais política, no sentido de ser, me parece, a mais revolucionária, por pretender alterar completamente os padrões correntes de administração da imagem, dinamitando a plataforma visual das operações mercantis e de adestramento da imaginação humana. É nisso que ele está operando, me parece. Não é? Então, aqui não se trata mais, no caso do Castellucci, de projetar a utopia de uma nova vida, ou de nela confundir a arte com a vida, mas de vivificar as representações como uma energia que as potencialize para além da realidade e das ficções dadas. Ensaiam-se novos modos de ver e de pensar o mundo a partir da constituição material e emergente de reais irreconhecíveis, capazes de arrebatar pelos olhos, bocas, narinas e orelhas. E é por isso que eu chamei esse texto, que tem uma primeira parte que eu poupei vocês, que na verdade é um pouco a descrição do processo da tragédia de Dogonídia e as aproximações que eu faço entre o Castellucci e o Matthew Barney, no sentido de que em ambos os processos você tem, de alguma maneira, um ponto de vista, a metáfora dominante da qual ele parte é do mundo biológico, é a metáfora da partogênese, de uma gênese que se dá sem fecundação, que se dá por si própria, e isso se aproxima muito do todo o ciclo Cremaster do Matthew Barney. Ambos estavam trabalhando sobre figuras da biologia molecular, né? E no caso específico do Castellucci e da tragédia de Dogonia, particularmente o fato assim, que é o mais interessante, ou o mais escandaloso propriamente, que é o fato de que quem escreve a tragédia de Dogonídia é um bode vivo, literalmente um animal, que a partir das suas, digamos, das suas características genéticas, né, basicamente a composição genética, os aspectos unicelulares ou os DNAs da respiração celular dele, do crescimento dos chifres e da putrefação a partir desses elementos que são objetivos e concretos, né, desses números e ícones e letras que compõem essa composição molecular desse bode concreto. Isso é colocado num tapete, impresso num tapete, e esse bode passeia por esse tapete. E é desse passeio desse bode por esse tapete, administrado pela dramaturga do grupo, que é a Chiara Guidi, né, que vai escrever sobre essa dificuldade que ela teve de transformar esses signos, ou esse passeio, a expressão desse poeta vivo, né? Ela vai dizer: eu devo restaurar a voz viva que está oculta nas profundezas do ser. As letras dos aminoácidos vivem na escuridão silente, fechadas no corpo. Elas não conhecem nada de ritmo, timbre, tom ou volume. E eu procuro o volume, eu estabeleço alguns acentos e faço algumas marcas. Eu perfuro o que condenso. A escrita vem à luz na medida em que assume uma forma humana, né? Assim ela descreve essa dificuldade que ela teve para ser, digamos, para fazer essa dramaturgia
para ser essa meio médium desse bode, né? Que faz com que essa ação da tragédia de Gonídia aconteça. Mas eu vou falar mais um pouco da tragédia de Gonídia, porque como eu tenho mais tempo, mas só eu comecei um apóstolo lá atrás que eu não terminei, por tudo isso que eu tinha dito antes em relação à questão da imagem, que eu estou chamando esse texto de uma cena irreconhecível, o escândalo de uma obscuridade luminosa. Quer dizer, me parece que a irreconhecibilidade, por contraponto exatamente ao que é a toda a tradição dramática, que é exatamente do reconhecimento, a cena de reconhecimento, o momento em que tudo se encaixa, o momento em que eu entendo, o momento em que eu tomo consciência do que está acontecendo, o momento em que eu me emociono com o herói, todos esses, vamos dizer assim, paradigmas do teatro dramático, eles estão absolutamente suprimidos aqui, e eles estão, o que está operando aqui são os sentidos, e os sentidos já num nível que, vamos dizer assim, fica num plano de cognição, vamos dizer, subliminar ou inconsciente. É claro que em algum nível a gente vai estar sempre, exatamente porque a nós é responsabilizada a recepção, quer dizer, a recepção, a fábula definitiva é entregue a nós para que nós a compramos, a façamos, a constituamos, né? Exatamente por isso, e porque nós, eu acho, como seres humanos, temos uma necessidade inexorável de estabelecer narrativas, de estabelecer sentidos, nós sempre estaremos estabelecendo uma fábula e um sentido, mesmo para o espetáculo do Castellucci, mas ele de alguma maneira sabe disso, e dessa maneira, por isso mesmo que ele dificulta ao máximo que nós façamos isso de uma maneira simplória, óbvia, e nos coloca para trabalhar de uma maneira mais dinâmica. Quer dizer, é claro que cada um de nós vai, no fundo, criar uma leitura filosófica, sociológica, política, enfim, qualquer que você quiser, mas vai ser do freguês, quer dizer, não vai partir dele, vai estar sempre muito forte esse ponto dessa não intencionalidade, né? Mas já que a gente entrou até na tragédia do Gonídia, uma coisa interessante também que eu acho que tem, que é a reflexão sobre o trágico, que está implícito lá, que temos aqui a nossa grande pesquisadora que está trabalhando em cima disso, né? Então, assim, entrando nessa questão do incognoscível um pouquinho mais, no caso específico da tragédia do Gonídia, desse poema dramático escrito pelo bode vivo, né, por um animal, não é? Então, busca-se, na verdade, e eu aqui cito um trecho que eu não vou citar, não vou ler aqui, mas é um trecho de um texto dele de 1999, que está publicado na Sala Preta, né, que é o Peregrinos da Matéria, traduzido pela Nara, inclusive, onde ele já fala um pouco sobre essa ideia desse pré-trágico que ele está buscando. Quer dizer, isso é 3 anos dele, ou 1 ano antes deles começarem o processo da tragédia do Gonídia. Mas esse momento pré-trágico, ele é o que ele quereria dizer, né? Ele seria anterior à celebração espetacular da polis grega, ou posterior à teorização aristotélica sobre a mesma, né? Quer dizer, nesse plano, que poderia também ser reconhecido como da pré-linguagem, a questão dos limites da ação representável, que se definem, segundo Aristóteles, pelos possíveis no mundo, imagináveis e concebíveis do ponto de vista, a ponto de serem reconhecíveis, né? É completamente subvertida, pois o que se terá pelas mãos desse poeta de 4 patas será necessariamente impronunciável, como linguagem humana, ou incognoscível racionalmente aos seus interlocutores. Então será uma mímesis de ações inimagináveis e impossíveis de serem identificadas definitivamente. De fato, tudo no espetáculo do Castellucci, mesmo as imagens, parecem estranhas e radicalmente não familiares. Ao mesmo tempo, e é isso que torna a sua cena irresistivelmente instigante, ele e os seus colaboradores trabalham a partir dessa tragédia clássica, como se a tivessem desenterrado, já despida das carnes e tecidos que a recheavam. A alteração cria um eco tardio daquela estrutura numa exumação que a reencontra transfigurada, potencialmente apta a uma reciclagem contemporânea. Olha o que o Castellucci diz sobre isso. Ele diz: a estrutura dramática do ciclo Tragédia do Gonídia segue aproximadamente o exoesqueleto da tragédia, né? Como se fosse
Robocop da tragédia, né? A dissimilaridade mais gritante é a ausência do coro. Mas o coro não é apenas retirado, ele é, por assim dizer, deixado do lado de fora. Isso é o Castellucci falando. Ele é deixado do lado de fora, como um aluno de ginásio mal comportado que precisa meditar um pouco fora da classe. O trabalho do coro de explicar os fatos, comentar sobre eles e julgá-los, seguia uma proposição educativa moral. Na tragédia do Agonia, Didia, diz o Castellucci, só há fatos sem nenhum coro, né? E aí, no caso do específico do diálogo com Matthew Barney, né, que tem a ver especificamente no caso da tragédia do Agonídia, vocês sabem que foram 11 espetáculos, um feito em cada cidade europeia, em várias cidades europeias, começou em Cesna e terminou em Cesna, então foram os 2 de Cesna e mais 9 outras cidades europeias, em que cada episódio foi definido, né? E, nesse sentido, ele está dialogando com o Barney também nessa forma de concretização progressiva, que também no caso do ciclo Cremaster, como vocês sabem, também foram 5 filmes feitos em tempos diferentes e que todo esse ciclo que foi apresentado originalmente em Colônia e depois foi apresentado finalmente no Guggenheim, aí sim com uma certa coincidência das apresentações dos filmes e de todo o aparato de esculturas e objetos que os tinham alimentado com a própria progressão no Guggenheim, nos vários andares do Guggenheim, uma espécie de performance final desse ciclo. Mas também houve essa constituição osmótica, quer dizer, cada ciclo, cada episódio foi nascendo de si próprio, né? Não a partir de uma estrutura anterior, como se fosse um ciclo de, como se fala, esses ciclos bíblicos ou fabulares, né? Então, ele pensou o processo como uma evolução em que uma série de bases servem para a concepção dos episódios, cada um gerado em um mecanismo de crescimento osmótico, que ele vai chamar de endócrino, né? Governado por uma lógica interna, e que vai estabelecer o caráter único de cada um deles. Então ele vai dizer sobre isso: o episódio, por sua própria vontade, renuncia à coerência e à totalidade da obra, de modo a colocar-se fora da narrativa. O episódio não carrega o peso de uma mensagem a ser despachada e comunica o mínimo possível, ainda que isso não signifique que devesse ser tomado como um fragmento ou uma metonímia. Todos os episódios põem no palco sua própria ontogênese, e é isso tudo que eles podem fazer. Um episódio está mais próximo de uma série de atos puros e completos. É um meteoro que, à medida que passa, gentilmente toca a superfície do mundo e permanece desenraizado, né? Então, desobrigado da função narrativa, mas ainda tendo essa enfraquecida, há alguma função narrativa, né? Ele está trabalhando com essa ideia da tragédia ainda, né? Então, em seu bojo. Então, o episódio só pode ser a pseudobiografia de um herói. E a forma com que se engendra, opera, pela ausência, ou pelo silêncio, ou pelo não dito. Mais uma vez, a ideia do que encobre e não do que revela, né? Do que não é dito e mais do que pelo que é dito, né? Então, o que se tem é um organismo em movimento, cuja forma deverá ter a habilidade estratégica de reagir e mudar rapidamente para atender à pretensão de responder ao escopo destes tempos, né? Depois eu reuni aqui também algumas opiniões que estão entre os textos disponibilizados pela mostra, de outras leituras do Castellucci, mas que eu acho que também é interessante, que é um pouco a ideia de noção de anonimato e a noção que é proposta pelo Hillard, né? Então, o trágico para o Castellucci não seria alguma coisa que houvesse para mostrar, não haveria acidente trágico a ser revelado. O trágico só se constituía no olhar do espectador, mais uma vez o espectador aqui tendo a precedência, né? Cuja própria biografia dá sentido ao que ele vê. O espetáculo seria só uma série de imagens operando sobre a sua imaginação. Então, o Castellucci afirma por isso que a tragédia é realmente um objeto desconhecido, porque ele é obscuro
e ele é obscuro porque ele está dentro de nós, no nosso âmago, né? E um outro comentarista, que é o Combres, ou Combré, não sei, ele discute que a violência, e aí ele está citando, por exemplo, na tragédia do Ogonide, acho que é no primeiro ou no segundo episódio, que tem uma cena de tortura, que é o episódio inteiro praticamente é uma cena de tortura, né? Ele vai dizer, né, que a tragédia de Ogonide discute como a violência e sua representação não aparecem condicionados nem por enquadramento dramático, heróis e vilões, nem por eficácia performativa, como nas execuções públicas, queima de bruxas, cadeira elétrica, enforcamentos públicos, né? Mas isoladas nas suas especificidades e deslocadas de seu reconhecimento habitual. Ele vai argumentar que em Castellucci, para quem o problema real não é a estátua, mas o pedestal, essa é boa, hein? Não é a estátua, mas é só para pensar em casa. Assistir à violência é encobrir a violência, ou percebê-la despida de funcionalidade, anônima, impessoal, né? Daí, pois, nessa identidade negativa, ou, o que eu acho isso incrível, essa ação sem origem, né? A sua melhor indefinição do trágico, né? Então, o trágico não se define por qualquer tipo de fábula estritamente, né? Ou por certos acontecimentos, ou certos episódios, ou por atitudes desse ou daquele personagem, mas se define exatamente por essa ausência de sentido e por essa ausência de origem dessa violência, né? Que é a coisa mais trágica, talvez, que a gente possa pensar contemporaneamente, e, aliás, fala muito para os nossos tempos, né? E aí, uma última coisa, eu estou chegando no começo do texto, eu fiz um caminho meio torto aqui, mas a última coisa que eu acho interessante de pontuar, que também é a questão da autoria nesse grupo de artistas que integra a Società. O Novo Castellucci tem, em alguns espetáculos, assinado, ele tem feito óperas, né? Por exemplo, ele tem uma ópera que ele fez, uma montagem do Parsifal, que é incrível, que é um trabalho autoral dele, mas na Società Raffaello Sanzio, eles têm uma dinâmica de trabalho de autoria, né? Então eu pensei um pouco sobre isso, que como eles próprios se definem, como eles definem essas funções diretivas. Então, ele sempre assina, no caso particularmente da tragédia do Ogonide, é assim, ele assina a direção, a cena, a luz e os figurinos. A sua irmã, a Cláudia, assina a trajetória e a escritura. E a Chiara Guidi assina a direção e a partitura vocal, sonora e dramática, o texto do bode, né? Então você vê que tem uma diluição de funções aí, não é? Quer dizer, não é diluição, vamos dizer, uma expansão, né, dessas funções, e que, independente das nuances inacessíveis ao observador externo, que possam haver nessas atribuições assumidas pela trinca de criadores, elas não só atestam o caráter colaborativo com que trabalham, como definem autorias nítidas. Estas, por sua vez, aparecem deslocadas das funções habituais, seja da já apontada tradição milenar do poeta dramático, enfim, que criam mitos, quanto da intendência da encenação moderna, ou do poeta da cena, como ela vai se configurar principalmente a partir do Gordon Craig, né? Essas funções específicas e tradicionais estão, de algum modo, lá, operando na tessitura de uma sintaxe cênica ou no estabelecimento de um roteiro de ações. Mas elas fazem isso, elas operam nesse campo de forma tão diluída e operadas de um ponto de vista tão externo ao métier teatral e tão próximo de procedimentos construtivos das artes plásticas e visuais, que eles sugerem que a gente já está em um outro território ou em uma região desterritorializada de especialidades convencionais. Então é essa característica que eu acho que aproxima a Società Raffaello Sanzio de artistas como Tadeusz Kantor, o Robert Wilson e de outros que na segunda metade do século XX
literalmente inventaram novos modos de propor e fazer espetáculos fora das convenções dramáticas e teatrais, mas também é ela que situa a companhia em sintonia direta com artistas plásticos contemporâneos, como Matthew Barney, e que recorda situações anteriores à poética dramática ou posteriores à poética cênica, no que a gente poderia nomear tentativamente de mimesis performativas do incognoscível, né? Então, eu acho, inclusive, que essa questão do espetáculo que a gente viu ontem nos coloca, depois de ter escrito tudo isso, meio assim, né, sem ter visto nunca, o esqueci o cara metido, né, tava pegar uma regra desse porte, assim. Mas enfim, foi com amor e com intuições e tal que eu fiz isso. Mas assim, ontem assistido, quer dizer, de fato, a gente está num outro lugar, né? Tem um estranhamento que talvez tenha exatamente daí, não tanto do que acontece, mas é mais como acontece, né? Eu acho que é isso é isso que a gente não entende, eu acho que é isso que dá um nó na cabeça das pessoas, porque as pessoas podem, inclusive, diante daquilo, ter uma relação, digamos assim, de simplesmente falar, acho chato, acho não sei o quê, eu estava esperando uma história, não teve história, ninguém falou nada, sei lá, pode ter as reações mais banais e tal, até as reações mais, vamos dizer assim, emocionadas e fazer grandes reflexões sobre a condição humana, mas, de qualquer maneira, tudo isso fica por conta do freguês mesmo, quer dizer, o espetáculo não está em nenhum momento fechado ou fechando uma leitura, né? E acho que isso realmente é uma coisa rara, né? É difícil você ter, assim, com essa potência, porque não é que não fechar e ao mesmo tempo ter essa potência de afetação, porque que ele afeta, ninguém vai ligar que ele afeta. E como que ele está afetando? Então essa que é a questão, né? Ele está afetando por que canais que ele está afetando, né? Aí cada um de vocês é que vai dizer, quer dizer, a gente tem aqui uma amostragem incrível de público, né? Assim, acho que estatisticamente podemos fazer um tratado a partir de tudo que vocês disserem aqui, porque é com vocês agora que vão falar sobre o que vocês assistiram e a gente vai continuar conversando. Acho que do meu ponto de vista, assim, as coisas que eu teria para pontuar, para provocar esse debate, já acho que já fui bem claro, quer dizer, o ponto que eu estou fazendo dessa cena irreconhecível, que ao mesmo tempo opaca e luminosa, quer dizer, como é que a gente dorme com um barulho desse, né? E dificilmente... lembrei uma coisa ainda para falar, porque justamente fazendo uma comparação que me parece bem pertinente, assim, alguém pode dizer assim, por exemplo, do ponto de vista cenotécnico de realização formal, como eu já disse, aquela cena final, aquele esmerdear da tela, com aquela precisão e ao mesmo tempo uma coisa absolutamente, né, de rasgar, é um ato de rasgar controlado, assim, ao mesmo tempo, né? Tem esse controle que poderia ser comparável, por exemplo, com um controle que o Wilson tem nos espetáculos dele, da luz e dos objetos e dos volumes, uma coisa mágica e tal. Só que é como se o Wilson estivesse num mundo renascentista, da harmonia, do belo, do sublime, e o Castellucci está num outro mundo, no mundo mediterrâneo, no mundo sanguíneo, no mundo pré-trágico. Ele está buscando essas origens animais da nossa espécie. Então é evidente que é muito mais forte, diz muito mais a nós hoje do que o Wilson pode dizer. O Wilson virou um escravo do seu estilo, ele virou maneirista, né? Eu vi a Paris agora, uma coisa que é muito bonita, mas que já não nos fala, né? Do ponto da mesma, quer dizer, não nos provoca escândalo, né? Já não se coloca como uma pedra que a gente está topando. E o Castellucci é uma pedra que a gente está topando, mas sem dúvida nenhuma, né? Enfim, espero ter Então, gente, vamos lá, vamos conversar.
sendo registrado. Já precisa usar o microfone. Eu tenho. Então, eu vou... Bom dia, Luiz. Oi. Tudo bem? Não é nenhuma pergunta, é um... Soraya? Isso. Tá com o cabelo comprido também. Eu cortei. É um comentário, assim, da minha experiência de expectação e que eu acho que tem a ver com o que você disse. Quando você parte da ideia do antidramático, né, dessa operação que vai além do cognoscível, que ele pretende estabelecer, para mim foi muito curioso, porque a minha experiência foi de partir justamente da identificação, foi de partir justamente do dramático, né? Num primeiro momento da cena, eu estava completamente envolvida com aquela figura do pai e do filho. E até um certo momento aquilo me bastava como relação com aquela cena, né? E se você me perguntar o que fez essa virada, quando aquilo deixou de ser suficiente, quando aconteceu o escândalo, eu não consigo identificar. Eu não sei qual elemento estava ali presente naquela cena que aconteceu a virada dessa necessidade, né? Mas o que eu estou querendo comentar é que eu acho que nesse caso específico, talvez ele parta principalmente daquilo que é reconhecível, daquilo que é familiar, daquilo que é dramático, para desestabilizar isso tudo depois, né? Mas eu acho que a primeira, pelo menos comigo como espectadora, a primeira relação que eu tive com ele foi da tradição dramática. Sim. Até um determinado momento, né, que eu não sei definir exatamente qual foi, que aquela relação do pai e do filho, ou do velho e do novo, ou cada um vai fazer a leitura de Deus e de Jesus, cada um vai fazer a leitura que quiser, ela não era mais suficiente, né? E eu fico muito... gostaria, se o Castelo tivesse aqui, eu teria vontade de perguntar o que aconteceu, o que você fez ali naquela cena que deu a virada, né? Mas o que eu acho bacana é isso, assim, ele nega isso, né, de alguma maneira ele desconstrói essa tradição sem negá-la. Eu acho que nesse espetáculo ele parte dela, né? Só um comentário. Eu acho que eu vou te falar. Melhor. O Castellucci, estão me informando que o Castellucci vai estar hoje na videoconferência às 2 horas, Silvia. Às 2, aqui, e dá para a gente perguntar para ele. Também. Um doce para quem ganhar uma resposta. Nando, queria te agradecer em primeiro lugar, uma palestra tão bonita, a gente sabe como é que é difícil assim, falar de um artista. Você até pesquisou muito, eu ia dizer que a gente não está pesquisando, né? Você pesquisou muito sobre ele também. Mas eu queria te dizer o seguinte, um pouco, talvez na esteira do que a Soraya falou agora. Umas coisinhas que me bateram. O espetáculo que eu vi no Rio, Silvia, o Hegel, não teve sobre mim, eu acho que você se lembra, eu comentei na ocasião com você, o impacto que esse espetáculo teve. Eu não sei como é a tua recepção, mas no Rio eu achava que tinha algum maneirismo visual que neste não tem. No que tange, tem um tipo de impacto sobre o receptor. Eu tenho a impressão, pela minha própria recepção, pelo que eu conversei ali com as pessoas, que é diferente esse espetáculo do espetáculo Hegel, que foram os únicos que eu vi. E eu tenho a impressão que tem algumas coisas assim que eu acho que ele passa pelo território, ele passa pelo drama, ele passa, eu não sei, e tem a desterritorialização muito intensa
que ele produz. E eu estou falando isso assim para você porque eu tenho a impressão, eu me perguntei aqui, será que todos os paradigmas do teatro dramático, como aqueles ligados ao momento em que eu reconheço, em que eu entendo, em que eu me emociono com o protagonista, caem mesmo por terra? Essa é a visão do Nando, mas eu não sei se eu concordo inteiramente com ela. Eu escrevi aqui no meu pobre caderninho. E aí, Nando, eu achei bem bacana, fui te acompanhando em muitas coisas, em algumas pequenas, que eu tinha essa diferenciação, porque eu acho que esse impacto, ele é curioso, esse falso tem a ver com esse impacto. Ele não tem a ver com o real, ele é um combate, você citou o próprio Castellucci, mas por outro lado ele tem algo do plano do real. Então, que diacho é isto? É também algo para a gente se debruçar a respeito. Eu tenho a impressão que certo campo da psicanálise, também de um determinado pensamento mais ou menos contemporâneo, ajuda a ilustrar. Na psicanálise, as coisas que o Lacan fala no livro 4 Conceitos Fundamentais de Psicanálise sobre o objeto A pequeno, que é um objeto ao qual nós nunca temos acesso como sendo o próprio real. O real é um objeto inencontrável, que está também num outro livro do Lacan, que é o livro A Relação de Objeto, que é muito forte, que tem a ver com a sexualidade. Eu acho que fala disso, porque esse objeto A, por mais que ele seja um objeto pequeno ou impossível de encontrar, ele tem um efeito sobre nós. E eu acho que é isto que se opera ali. Eu não sei, eu tenho a impressão que os outros, o do pensamento contemporâneo, o campo, eu pensei muito quando você falou da impessoalidade, eu fui pensando no rosto, porque tem uma dimensão, ninguém tem rosto, exceto a imagem ao fundo. O pai tem grande parte do tempo está de costas, o filho de costas também limpando o pai, as crianças de costas atacando a imagem, só quem tem rosto é a divindade. Eu acho que é interessante isso da impessoalidade que você falou, porque eu acho que o que é combatido é o rosto, é a rostidade de que fala o Deleuze no texto e o Guattari no texto sobre o rosto, como ligado à dimensão do arborescente, da raiz, do sujeito. E aí que eu acho que esses autores, como o Deleuze, na noção do falso que aparece no livro do cinema, na imagem tempo, a imagem falsificante, ou do simulacro, que aí é um ataque à questão da representação do Platão, o fora no Foucault, especialmente do texto O Pensamento do Fora, que está naquele escritos sobre arte, né, estética, e o neutro do Barthes e do Blanchot, que tem a ver com uma oposição entre verídico e não verídico, o fora do Foucault, que é um barato, porque, na verdade, o que escapa à verdade ou ao real não é o não verdadeiro, o imaginário, é o que não tem pertinência, com o campo da verdade, do justo e do ideal. Não tem pertinência alguma, então não é verdadeiro ou não verdadeiro, porque se fosse não verdadeiro teria pertinência, né? Eu não sei, eu fiquei pensando que de alguma maneira isto é possível, porque é por dentro, de certa maneira, por incrível que pareça, deve ser um absurdo completo o que eu estou falando, porque eu não conheço Castellucci, exceto por esses 2 espetáculos, mas eu tenho a impressão que, por incrível que pareça, é por dentro
de certa maneira, do drama da civilização ocidental e do rosto que se cava o buraco em todos esses campos, inclusive no campo da mimese, no caso do Castellucci. Então, eu queria te falar isso, que foi você que me provocou tudo isso, e eu fiquei aqui pensando nisso tudo enquanto te ouvia. Não, eu queria te agradecer muito toda essa expansão que você dá. Eu acho que tudo que você disse seria possível de ser pensado, né? Aliás, você pensou. Eu já seria possível. Mas, então, eu acho que são muitas pontes que são possíveis de ser feitas, mas até especificamente no ponto do dramático, você falou e que a Soraya falou também, eu acho, de fato, que a maior parte das pessoas ontem, elas, boa parte se você pegar o tempo do espetáculo, dizer, quase o espetáculo inteiro, era um espetáculo que se sustenta com uma estrutura dramática, ainda que seja uma estrutura dramática meio extrema, porque não tem diálogo, ela não está pagando pau para as convenções de desenvolvimento, ela é um naturalismo bruto em tempo real, e como o Adelso apontou muito bem no texto dele, é exatamente essa justaposição com aquela imagem que está ali, fora desse contexto de estrutura naturalista, que é um dos estranhamentos, digamos, dominantes. Mas, assim, eu acho, por exemplo, para mim, quais são as duas cenas mais fortes do espetáculo? A que eu já citei no fim, e a primeira, quando não acontece nada, que fica quase 10 minutos, a cena do Cristo, ponto, antes de entrar em cena. Quer dizer, justamente, me parece que o Castellucci, o trabalho dele é um trabalho com a imagem, principalmente. E é um trabalho esse trabalho, vamos dizer assim, que não é um trabalho porque toda a trucagem que possa estar envolvida, no sentido de conquistar uma verossimilhança fundamental para esse efeito acontecer, quer dizer, aquela merda, e eventualmente, se nós estivéssemos num país civilizado, um cheiro de merda, tal, que estaria trabalhando junto, seriam elementos, vamos dizer, truques, né? Assim, que poderiam ser de construção, de uma poesis que está pretendendo atingir um objetivo. Mas isso tudo é como se isso tudo fosse, digamos assim, uma espécie de suporte menos relevante, me parece, para a operação que ele está querendo fazer, que é tanto aquela operação, por exemplo, de te deixar diante daquela imagem durante quase 10 minutos, e acho que ali tem um grande constrangimento do público, acho que é uma coisa muito difícil para o público, não está acostumado com esse tipo de acontecimento, digamos assim, quer dizer, fica sempre é alguma coisa que não está, né, que está pesando muito, né, ou naquele final também que há uma espécie de, vamos dizer, arremate com a questão da imagem também, porque é aquela imagem que está sendo borrada. Então, eu acho que tanto o fato de que o suporte nesse espetáculo específico seja essa cena tão naturalista, e acho que seja claramente que as pessoas construam e se impactem, principalmente por se tratar daquela circunstância, quem não tem um avô, uma mãe ou um pai que está passando por uma situação parecida, né? Então imediatamente vai gerar uma certa identificação, então você tem todos os mecanismos naturais que o dramático trabalha para isso operar, mas exatamente eu acho que isso é uma pista falsa, né, que está operando ali. Então, e esse também não é um espetáculo típico do Castellucci, porque realmente ele costuma mais ser confundido com um autor de alegorias, de cenas surrealistas, de cenas meio... mas que também ele combate, quer dizer, porque ele procura essa clareza e essa concisão, então eu acho que ele trabalha num fio de navalha ali, por isso que ele eu acho que é por isso que ele tem essa potência, porque ele está exatamente ali enfrentando o dragão ali, quer dizer, na verdade que é a questão da imagem que é a questão mais contemporânea, porque justamente, por isso eu acho político, porque justamente essa imagem, no mundo da imagem, no mundo dos celulares, das coisas, quer dizer, dessa coisa que tudo é imagem praticamente, né? Você conseguir desmoralizar a imagem, você conseguir vitalizar o real, a partir é uma operação de guerra, é uma operação de guerrilha, é uma operação de forte sentido político, eu acho, mais do que qualquer como se fala,
sermão que eu posso ouvir. Tem uma pergunta aqui, ó. Oi. Tá. Não, eu acho, para mim o escândalo foi até o oposto, assim, a clareza do espetáculo, a clareza, você pode fazer 200 interpretações diferentes, e como ele te propicia isso sem ficar hermético nesse sentido. Mas tem outra coisa. Eu acho que essa primeira cena de silêncio, logo nessa primeira cena, você tem uma imagem fortíssima de um ambiente clean, de um ambiente, né, muito reconhecível, mas um som totalmente estranhado já nessa primeira cena. O som do espetáculo não combina com aquela imagem. Já tem um atrito aí que é muito interessante. Acho também que é um espetáculo de situações, não necessariamente dramático, não estou nem querendo entrar nesse tipo de discussão, mas eu acho assim, você tem uma situação reconhecida, mas ela não está amarrada num arcabouço narrativo que tenha gênesis, que tenha... Então, assim, a situação é muito reconhecível, você tem toda a razão, mas ela não é dramática nesse sentido que a gente dá de fazer uma amarra. Não tem isso. Eu não sei, eu não vi ontem, porque eu cedi gentilmente o meu lugar, porque dava aquela confusão, mas eu vi na sexta-feira, e o público de sexta-feira era um público eminentemente teatral, né, de estudantes e tal. Não senti um incômodo nessa primeira cena, pelo contrário, o espetáculo inteiro, as pessoas foram... Você sente quando o público está pulsando junto, né? Foi um silêncio ali, atento. As pessoas... Então, eu acho que quando acontece isso do cocô e você está ali, você está reconhecendo, mas você está estranhado. Você está tentando fazer a produção de sentido. E você faz 200, porque você não faz imediatamente, né? Você vai amarrando. Então claro, você pode fazer, né, o nascimento e a morte todo atravessado pela cultura judaico-cristã, digamos, está tudo atravessado. Você pode fazer o pedido, né, o corpo que está acabando, ele vai lá e pede, né, Jesus, ele ora. Quem está começando, lança granada, está destruindo, está podendo destruir, está precisando construir. Tá? Você pode fazer, enfim, ele vai te permitindo tantas leituras, tantas, justamente porque ele tem muitos elementos muito fortes e muito, assim, eu acho, claro, eu estou sendo, né, porque cada leitura que eu faço, eu reduzo, né, eu vou fechando, evidente. Mas assim, eu faço uma e faço outra e vou podendo abrir várias delas. Isso que você fala, eu acho que é perfeito, assim. Ele leva para o espectador fazer a produção de sentido. Mas ele dá muitos elementos, né? Assim, sem nenhuma... E é engraçado, porque quando eu vejo do bode, que eu escuto essa história, você tem aquela impressão disso, né? Ai, meu Deus, vem aquela coisa, cabeçona dificílima, muito opaca, que você tem que ficar, né, puxando. Não é que seja ruim, mas é muito opaca, muita opacidade, muita dificuldade para você. Eu não vejo ele botando dificuldade. Por acaso, o único espetáculo que eu vi do Castellucci, que não foi pessoalmente, que eu vi inteiro, foi a Silvinha, que passou na sala de aula, que eu não sei se é o Purgatório da Pedofilia, que é um espetáculo também do garotinho do chapéu. Quem viu o Castellucci? Não era, Silvinha? Eu acho que era. É o Purgatório, né? Quem viu o Castellucci conhece. Você conhece esse espetáculo do chapéu, do garotinho? Que ele entra para dentro e tem Que também tem uma narrativa, assim, né? Praticamente. É muito claro e horrível. Fiquei com ódio da Silvinha. Saí da USP me arrastando, me afundei na cadeira. Eu não tenho que ver. Por que eu tenho que ver esse tipo de coisa? Sabe assim? Porque era tão forte, que arrasava, a gente cortava, o de ontem é outro tipo de coisa. Mas enfim, só para dizer, porque ficou nessa história do dramático, eu acho que é reconhecível, mas não é dramático, no sentido de que não está amarrado no arcabouço. É uma situação que já começa estranhada nesse início, nessa música. O som é maravilhoso. Só para fechar, isso que você falou do escândalo, quando começa, acabou tudo, depois do pastor e tal, ele não é pastor, né? Tem só um som, aí entra um som de passarinho. Eu não tinha percebido, mas eu percebi que assim,
O som de passarinho me fez fazer assim com o corpo, eu dei uma relaxada. E aí veio aquela porrada, pá, né? Aquela explosão de som. Assim, até o som, ele botou a pedra no caminho, eu acho que no som, assim. Então ele é de situação e não dramático, é estranhado, mas te dando, cada estranhamento te dá a possibilidade de leitura. Uma coisa importante de pensar que eu esqueci de falar, mas você falou do som, da importância do som. O som realmente, o Scott Gibbons, que é um músico escocês que trabalha com ele há mais de 10 anos, desde a tragédia do Gomídia, tudo que ele fez, ele é crucial no trabalho do Cassilucci, exatamente porque é um trabalho dos sentidos. Então o som, ele tem um papel assim, talvez tão importante quanto a luz. E talvez é exatamente por isso que ele está trabalhando. A gente pode dizer que ele não está trabalhando nas estruturas, quer dizer, o por dentro pode ser que em nós seja por dentro que pegue, mas ele está trabalhando com a materialidade. Eu acho que ele está trabalhando com a superfície o tempo todo, tanto sonora, visual, né? E nesse sentido, o fato de as coisas serem reconhecíveis nesse sentido, eu sei que aqui é uma sala, eu sei, ou no caso do exemplo que você deu, essa coisa de que você é uma sala, que fica claro que o pai está levando o filho para uma sessão de pedofilia, tudo isso não acho que compromete a ideia de irreconhecível que eu estou trabalhando, porque o irreconhecível que eu estou trabalhando é exatamente a ideia do encaixe, entende? Que por isso que não é dramático, porque na verdade as coisas não encaixam, as coisas são possíveis, elas ficam assim, ou são essas N leituras que estão aqui pairando na cabeça de cada um de nós, né? E mais ainda, quer dizer, eu acho que o que é fantástico é que tem esse domínio o que é teatral, o que ele empresta do teatro, exatamente esse domínio sobre o truque de afetação, né? Assim, ou no caso do menino que entra e começa a fazer, não, isso tudo aí, inclusive eu tenho a Alice Nogueira, está trabalhando exatamente com as crianças, quer dizer, como é que prepara essas crianças, né? Teve uma discussão ética, a criança passar por... Ela não está passando, aqui é um truque, né? Como é um truque o cheiro, como é um truque tudo, mas ele tem uma potência de construção, é uma poiesis material que ele está construindo, e é isso que faz com que ele esteja trabalhando nesse suporte que é o teatral, mas ele está, ao fazer isso, ele está ampliando as possibilidades do ser espetáculo. Eu acho que ele está... Não só porque ele está deixando dramático, mas também porque ele está inventando novas modalidades de afetação do espetacular, entendeu? Acho que é nisso que ele é um cara de ponta. Não porque ele está trabalhando numa linhagem de conteúdos de ponta. Ele está trabalhando, a ponta mesmo, é a materialidade do que ele está realizando. Ele é um artífice de efeitos espetaculares que tem uma potência incrível e que não funcionam pela metodologia do encaixe. Funcionam pelos sentidos. É isso. Para resumir bem, né? Eu acho que... Você está me ouvindo? Sim. Estou. É assim, Está desligado? Agora está ligado. Eu acho que você falou uma coisa no final dessa frase aí, da tecnologia dos sentidos, que faz com que eu vi o espetáculo 2 vezes. E vi 2 espetáculos diferentes. Porque a ausência do odor não é anedótica. Na apresentação de ontem desapareceu Porto Alegre, um conceito, eu vim em Buenos Aires, o conceito de ambiente. O espetáculo não foi um ambiente. E o Castellucci, nesse espetáculo, porque ele é um diretor, essa tríade que você chamou de trinca, eu gostei da trinca. A trinca é o nome de búlica, de baralho, né? Que é assim, a ideia de que nesse espetáculo, ele é um artista, eles são os artistas que a gente conhece por fragmentos. A maioria fala que você, não tinha visto ainda, mas eu vi na internet, né? Eu vi na aula das Silvinhas, são diferente do Cantor, que toda uma geração viu num documentário e agora tem na internet, né? Quer dizer, mas ele não, quando chega nele a gente já conhece alguma coisa, quem é de teatro. Agora, esse espetáculo particularmente, a ausência do odor desarma algum elemento para mim central, que é todo o jogo de esconder e mostrar do truque ao qual você faz referência e das situações que a Beth levanta, tem uma potência enorme pela contaminação do cheiro, porque o cheiro não te deixa ficar num lugar de lógica. Ele é um dos sentidos que não são organizados pela lógica. Quando o odor te incomoda, te afeta negativa ou positivamente,
você se desloca do eixo do sintagma, quer dizer, de entender, e você vai para uma afetação que você não controla. O cheiro de cocô, quando eu vi esse espetáculo, era boa parte do público assim, assistindo assim, gente chorando e querendo ir embora, falando, não vai embora não, fica, porque alguma coisa vai acontecer. Aí quando o personagem do senhor, né, que é um não ator, pega o líquido e se joga em cima, que cria um impacto impressionante. Vocês mas não é cocô. Mas tem cheiro de cocô. Para a maioria do público, ali o Castellucci cria um estranhamento que é desorganizador. Então, ontem para mim foi um espetáculo, eu estava sentado junto com o Fernando e a gente, assim, foi um espetáculo tipo, quer dizer, sei que ele é forte, porque tem toda a relação com o imaginário do negativo, que tem a ver com fezes, líquido, limpeza, uma limpeza que não termina, que suja de novo. Tem a imagem das crianças, tem a imagem do ataque ao cristianismo, etc. Mas ele perde, na cena de ontem, perde algo que é ambiental. Quer dizer, transformar a sala num ambiente que é inevitável. Quer dizer, o cheiro ele não é um elemento que vocês... Não está preservado para mim na cena de ontem algo que é fundamental nessa criação do Castellucci, que eu acho que é diferente de outras dele, que eu também vi pelo vídeo, como a maioria de nós, que tem a ver muito mais com a imagem como uma espécie de procedimento de provocação de imagens e tal, imagens que são fortes, né? O espetáculo da menina anoréxica, que muitas vezes não termina porque ela passa mal, então vai para o hospital, junto com a gorda, com a obesa mórbida. Então ele trabalha muito nisso. Aqui esse truque tem uma potência de outra natureza que evidentemente não é pequena excluir, né? Então, para estar mais próximo desse jogo que você identifica, que o que interessa muito no Castellucci para mim, nessa trinca, é exatamente fazer do teatro o seu objeto real, que é o jogo de construção. E obviamente, como disse a Beth, é um espetáculo que não tem a inocência de eu boto os elementos lá. Nisso eu não sei se nós concordamos, mas assim, eu boto os elementos e as pessoas armam. Eu acho que ao escolher a figura do cristianismo, ele sendo italiano, de ter a agressão, a desarmado, a pergunta, eu acho a diferença do que o próprio ator, que eu esqueci o nome dele, que a gente acabou de fazer um encontro com ele lá em Floripa, e a gente fez uma conversa, ele não vai responder, o Castellucci não estava, mas o ator disse, ele não responde para mim, o jovem, que é ator profissional e trabalha com um grupo, eu esqueci o nome dele. E ele disse, a versão que eles têm também é que o Castellucci não tem uma intencionalidade. Sim, é a versão interna. É pouco crível. Para mim é um jogo, é um jogo poético. Ele fala, buscar alguma coisa que é o escândalo sem a intencionalidade. Então, por isso, só para concluir, eu acho que dado a força dos signos que ele usa e da articulação desses signos, e isso não tem para mim nenhum problema, essa intencionalidade para mim que ele propõe é muito visível, apesar dele negar e da equipe negar, né? Mas acho que é muito... Acho que isso tem a ver, inclusive, com uma evidência tão clara que você não precisa ficar nesse nível, você pode ir para camadas mais internas, entende? Então, existe um nível digamos, de ação política tão evidente que você pode ir, então, indo para outros territórios. Eu acho que, nesse sentido, o trabalho pode ser compreendido em dois lugares políticos. Um que é evidente, se eu falo, você é meu pastor, você não é meu pastor, julguei Granada em você, eu ponho aquilo num lugar que eu não preciso discutir muito, e aí eu abro várias camadas mais internas que a gente poderia fazer dependendo do arcabouço intelectual de cada conjunto de espectadores, né? A direita na França tentou bater neles, impedir deles entrarem. Eles entravam no teatro protegidos pela polícia para fazer o espetáculo, e saíam protegidos pela polícia. Não, você não viu, né? Não, mas justamente, mas eu acho que eu queria ter um detalhe que eu acho que é exatamente essa questão de intencionalidade. Eu acho que essa intencionalidade sem intencionalidade, né? Ou até podemos voltar para a fórmula cretina, finalidade sem fim, né? É crucial e na verdade, exatamente,
ele não abrir mão dessa condição de poetese que vai produzir um efeito e, ao mesmo tempo, produzir esse efeito sem uma intencionalidade óbvia. Então, mesmo essa leitura, por exemplo, eu vi o vídeo que está na internet, é possível de ver uma apresentação em Paris, foi o único lugar do mundo que aconteceu isso, a esquerda francesa, os religiosos franceses, militantes, quando está naquela cena inicial que não acontece nada, ou aparentemente não acontece nada, eles entram com uma faixa abaixo a cristianofobia e ficam em cena e não há ninguém que tire. E o público começa a ficar furioso, porque o público pagou ingresso para assistir. Então, isso demora quase 50 minutos, até que tem uma hora que a polícia chega, e depois ainda acusaram o Castellucci de ter chamado a polícia. Mas depois de 5... Imagina se você faz isso numa missa. Ó, acabou a brincadeira, aqui não vai ter missa hoje. Hoje eu não vou deixar ter missa. Vai ser um equivalente, assim, né, de abuso que estava acontecendo ali. Mas assim, daí eu vi, por exemplo, uma entrevista, eu ouvi muitas coisas na internet por conta de para fazer isso. Tem um ótimo depoimento que ele dá em Milão, no Teatro de Milão, uma entrevista longa, em que aconteceu logo depois disso, e havia a expectativa que na Itália também houvesse manifestações, mas que não aconteceram. E justamente, como eu não tinha visto o espetáculo inteiro, tá? O Castellucci primeiro comentou que teve uma difamação, que foi dizer que as crianças estavam jogando merda no Cristo, né? Então, era uma mentira, na verdade, se bem que com o que acontece no fim é uma mentira que pode ganhar áreas de verdade, né? Mas que era de fato, tecnicamente era uma mentira, e isso ganhou um aspecto viral na internet e tal, e coisa. Mas aí ele falando, basicamente, e foi exatamente o comentário da pessoa com que eu fui assistir ontem, entendeu? Assim, que saiu profundamente movida por uma discussão teológica ali, entendeu? Mais do que uma coisa, essa obviedade de que ali há uma atitude anticristã, acho que uma leitura muito rasa para fazer. Acho que ali há a face do Filho de Deus, quer dizer, há uma questão teológica profunda lá, que uma pessoa realmente séria, que estuda religião, deve ter ficado profundamente tocada e sugerida. Quer dizer, mas isso é mais um exemplo de que essa intencionalidade sem intenção, assim, que busca esse lugar difícil de alcançar para um artista, se os próprios membros da companhia reconhecem esse ponto de vista, está operando de uma maneira muito particular, quer dizer, então é um dos traços, sem dúvida, únicos, genuínos desse artista, entende? Mais do que qualquer outro desses traços que a gente possa identificar que são, digamos, atributivos a outros artistas contemporâneos, né? Oi, Luiz. Fala. Tudo bem? Só alguns comentários para a gente poder pensar um pouco mais. Ouvindo o que a Beth estava falando, eu acho que essa realidade que se mostra para a gente em cena, a partir de um suposto reconhecimento do que a gente está entendendo como uma ação real e plausível de um pai e um filho e essa coisa toda, dá para a gente uma certa sensação de dramático, porque provoca uma expectativa de narrativa. Me parece que é um caminho possível para a gente pensar alguma coisa por aí. E aí, outras coisas, eu conversei com o Scott Gibbons para a edição da revista passada, não a atual, e ele falou que depois de compor a música volta para o laboratório para ser reconstruída em nível molecular. Não me pergunto o que isso significa, mas eles têm esse apreço em trabalhar a molécula sonora para que aquilo crie um trabalhar ambiente. detalhe por detalhe, segundo por segundo. Não, é realmente um mapeamento só de números, é uma coisa completamente enlouquecida, incapaz de ser entendido por um leigo. Ele me mandou algumas coisas, não deu para entender absolutamente nada, e ele trabalha com laboratórios de física quântica. Então, é assim que eles criam a música. Eu imagino que esse nível de perspicácia, de subjetividade, deva estar um pouco também em todo o processo de construção do Castellucci.
E aí, apenas uma brincadeira, depois de uma conversa de 1 hora e tanto com o Castellucci, quando eu o provoquei no final a tentar me dar algumas respostas, como por que sempre uma bola de basquete em cena, por que sempre algumas coisas assim, ele teve um ótimo e saudável ataque de riso e falou, eu não tenho uma resposta inteligente para isso. Você sabe que é engraçado você falar isso, porque eu ia exatamente citar isso. As pessoas que conhecem mais, ou que assistiram, por exemplo, O Inferno de Avion, né? Eu acho que eu não vi outras vezes, mas claramente na cena do Inferno tem a bola de basquete e tem principalmente na cena final do Inferno o velho e o menino e a bola de basquete, que é a cena que fecha um pouco o espetáculo antes da última cena só com a imagem de Cristo. E eu achei curioso de reparar exatamente essa, como se fosse um traço de estilo, né? Assim, aquela coisa do Hitchcock aparecendo no filme dele próprio e tal, como se fosse uma marca, uma assinatura, né? Que era uma coisa que eu não tinha me passado pela cabeça, que o Castellucci pudesse se permitir, entende? Quando eu vi aquela repetição, eu falei, olha, então ele também joga com isso, né? A minha reação parecida com a dele. Eu acho que isso é um pouco uma idiosincrasia, talvez, né? Alguma imagem, como é que chama? Um ar pequeno. Um ar pequeno do Castellucci. Tá ligado? Tá. Bom, a Alice tinha me mostrado algumas coisas do Società, já da tragédia Indogonidia, mas eu só consegui captar uma coisa quando eu saí do espetáculo na sexta-feira, que é justamente sobre imagem. E eu percebi que as imagens do Castellucci, elas têm uma coisa, elas não são herméticas, mas elas têm uma essência muito potente desse hermético. Que é quase como se fosse um pré-Big Bang, assim, pensando também numa imagem. E a partir disso eu consegui ver em uma das cenas da tragédia Indogonidia, que é quando tá a criança sozinha no palco e na verdade assim, é hermético, mas a partir do que você sabe da tragédia Indogonidia, você saca que é o herói abandonado, o herói da tragédia abandonado. E eu acho isso muito forte, assim, no Castellucci, e do que vocês falaram agora também eu pensei, o menino, a bola de basquete e o velho. Nesse espetáculo agora, eu percebi uma imagem também que era o menino, o velho e Jesus. E não sei, eu acho isso muito potente. E eu consegui perceber isso e a potência da imagem. Eu acho que é muito importante. Isso que você está me falando vale dizer ainda o seguinte, que eu acho que isso que é interessante no Castellucci, quer dizer, exatamente essa capacidade de não exatamente propor coisas herméticas, que seria, se fosse assim, quando eu cheguei a esse maneirismo surrealista, um estranhamento, justapor coisas estranhas entre si, nunca é isso, né? É sempre essa vitalização do real que acontece por muitos caminhos. O que é mais interessante é que, essa operação eventualmente digamos assim, desse não dramático que não está mais esse dramático que não está mais operando e alguma outra coisa que está operando. Isso acontece sem necessidade das pessoas saberem nada sobre Castellucci, sem elas terem nenhuma instrução sobre Castellucci, sem elas saberem quem é o Castellucci, sem elas terem uma palestra sobre Castellucci. Elas sentem isso. Então ela tem, essa potência é atávica ao espetáculo. Então isso é fantástico, porque a gente... Eu não preciso convencer vocês de nada, vocês viram, vocês tiveram essa impressão, eu tive a minha e tal, né? Então acho que isso é uma revelação da potência que está ali, que é uma potência de disparar essas narrativas possíveis que ficam em latência e que não se encerram, elas continuam. Provavelmente a gente vai sonhar com esse espetáculo, a gente vai trabalhar em outras instâncias, né, inconscientes e tal, mas de fato é inegável que ele tem essa força, e isso ninguém vai negar, né, porque senão também não estaríamos aqui. Olha,
não sei se falta... Então, falta 5 minutos. 5 minutos. Então, vocês têm a última pergunta. A última pergunta, é isso. A última pergunta. Bom dia, queria ter chegado um pouco mais cedo. O meu olhar não é o olhar do teatro, é o olhar da comunicação. E aí eu fiquei muito feliz com a leitura dele, porque a minha leitura foi bem Deleuze, pré-Guattari, e Deleuze, pós-Guattari e Foucault. Então tem algumas coisas que eu queria que você comentasse, 3 coisas em especial. Para mim, eu acho um espetáculo bastante simples, do ponto de vista do trabalho do dispositivo. Né? A leitura que o Deleuze faz do Foucault e do que o Agamben faz do Foucault sobre o dispositivo. Há certos dispositivos do trabalho dele, da minha leitura, da forma como eu vejo, do meu olhar, que é a questão, desde a bola de basquete, que é um dispositivo, do ponto de vista do Agamben, que para ele um dispositivo pode ser uma caneta, e no caso é a bola de basquete, até o dispositivo mais simples, referencial, que é o rosto de Jesus, a merda. Né? No ponto de vista do Deleuze pós-Guattari, a questão do rizomático junta essa simplicidade, né? Junta esses elementos referenciais. Então, assim, você tem... me fez falta, voltando rapidamente, a questão do não cheiro, porque o cheiro é um dispositivo, né? Se você tem a imagem do Cristo como dispositivo e o outro dispositivo que é o cheiro. Se você não tem o cheiro, e eu tinha visto esse espetáculo sem cheiro, porque eu não fui ao espetáculo, eu vi pela tela, né? Então eu já não tinha cheiro. Quando chegou ontem, teve 2 elementos que complicaram o início do espetáculo. Como era uma abertura e teve toda a complexidade dos convites, não convites, dos discursos, né, de ministros e secretários, que você já entra no espetáculo meio prestando atenção no outro que está do seu lado, em quem sentou, quem não sentou, a ministra que todos gostavam de teatro, mas na hora que começa saem. Né? Então você vem com essa questão toda, que virou um outro dispositivo não intencional, então você entra no espetáculo de uma forma com estranhamento que não é intencional. Né? Aí esse estranhamento não foi intencional, esse estranhamento é abertura. Aí você pega, quando você começa a imergir no espetáculo, você não tem o cheiro. Então em nenhum momento foi merda para mim. Era sempre o simulacro da merda. Porque então eu perdi a questão do estranhamento quando o velho mostra que não é merda, que para mim já não era merda desde o início. Então eu queria que você comentasse desse ponto de vista para não me alongar muito. Não, acho que você falou um monte de impressões e você articulou com essas leituras, com esses, vamos dizer, operadores filosóficos que têm trabalhado muito intensamente todo o nosso imaginário e que tem servido de uma forma muito potente para nós darmos conta das manifestações contemporâneas, né? Mas enfim, então não tenho o que acrescentar. O que você disse é o que você disse. Eu só acho que, de fato, eu acho que qualquer espetáculo ele vai ter digamos, quer dizer, o espetáculo como esse evento único, presencial, em tempo real, cada espetáculo vai ter as indeterminações ou as intencionalidades, vamos dizer, estranhas ou estrangeiras que vão caracterizar uma ou outra recepção. Então ontem foram essas, as autoridades, o a falta de convite. Aquela primeira cena, tinha gente que estava entrando ainda para sentar, de repente a cena estava aberta ali, as pessoas estavam passando como se já não tivesse começado ainda. Isso era muito significativo. Mas enfim, tudo isso foi a cena de ontem. Hoje vai ser diferente, ontem foi diferente e não tinha o cheiro. Mas eu não acho que nenhuma desses acidentes, digamos assim, prejudica o sentido geral do que a gente estava construindo aqui, no sentido dessa singularidade e dessa beleza extraordinária que esse artista nos traz, né? Que é isso que a gente precisa reconhecer. Você falou uma coisinha do cheiro, que é um detalhe engraçado, porque eu vi na sexta-feira. Eu não sabia que ia ter cheiro, não sabia. Só que eu fui antes do banheiro feminino e o cheiro estava insuportável. Você já viu? Aí eu entrei no espetáculo e eu comecei a sentir o cheiro do espetáculo. Eu falei, nossa,
falando, insistiram. E eu fiquei com cheiro, gente, eu saí do espetáculo, estava descendo aquela rampa, eu falei, cara, esse cheiro não sai mais do meu nariz. Porque para mim ele estava no espetáculo. Eu vi o espetáculo sentindo o cheiro. Agora quando falaram, mas na sexta-feira funcionou, né? Aí falaram, não funcionou. Eu falei, como? Eu senti na sexta-feira toda. Foi engraçado. Deixa, eu queria falar um pouco sobre a história do cheiro, para a gente também não tentar entender o que aconteceu. Né? De fato, houve, num primeiro momento, uma recusa da administração do teatro em que houvesse cheiro. E isso, não, mas antes do espetáculo acontecer, antes deles chegarem. Né? E aí isso gerou uma revolta muito grande em mim, no Guilherme. A gente veio aqui, falamos com a Sônia entrou na briga e se conseguiu reverter isso. Ou seja, então isso já não era mais um problema para o espetáculo. O que aconteceu é que quando eles chegaram, eles esqueceram o material para fazer o cheiro. Eles, a própria produção do grupo. E aí eles pediram para a gente correr atrás de um material similar. E nós fomos, né? E encontramos, a gente propôs duas coisas, um palito que queima, um líquido que é jogado e tal. E eles experimentaram, preferiram o líquido ao palito. E aí no primeiro dia, na sexta-feira, que foi quando você assistiu, houve o cheiro. Só que eu particularmente achei fraco. Eu falei, o cheiro está um pouco tímido. Né? Aí pensando no que o André falou. Olha, acho que o cheiro podia... Né? Então existia um cheiro, mas que ele, a meu ver, parecia um cheiro tímido. E a gente falou isso, não só eu, a gente falou isso com o grupo. E eles disseram, olha, que a gente usou um vidro. Amanhã, que foi o espetáculo que vocês viram ontem, a gente então vai tentar colocar 2 vidros. E eu não sei o que aconteceu, ontem não tinha cheiro. Não tinha cheiro. Mas eu não sei. Muito melhor, gente. Não foi. Nós superamos essa dificuldade. Ótimo. Que bom. Então foi um acidente só. Não sei dizer o que aconteceu ontem. Talvez a gente vá descobrir de como. Não foi um veto, Não sabemos. Gente, eu queria aproveitar para agradecer aqui a fala do Nando, né, e a conversa que aconteceu aqui. Achei de altíssimo nível, fiquei muito feliz assim, com o diálogo que ocorreu aqui. E eu queria convidar vocês para, hoje às 14h, a gente tem um encontro com os 2 atores, né, o pai e o filho, o Gianni e o Paulo, enfim. E não saiu na programação porque, enfim, havia uma dificuldade do Castelucci em abrir uma brecha para poder fazer uma videoconferência, e depois que o programa estava impresso é que ele finalmente, porque ele está estreando na Antuérpia um trabalho agora, e aí ele confirmou que ele poderia participar via Skype hoje. Então isso não está na programação, mas isso vai acontecer hoje às 14h aqui no Itaú Cultural, junto com os 2 atores. A gente vai ter o Castellucci por videoconferência e os 2 atores da companhia. E hoje à noite também, acho que continuando aí essa jornada aqui Castellucci, a gente vai ter, após a apresentação do espetáculo de hoje à noite, a gente vai ter a fala do Laimer. Ontem, inclusive, a gente encontrou com o Laimer, ele já viu o espetáculo 2 vezes, vai ver pela 3ª, hoje ele está animadíssimo com essa fala dele hoje. A gente tinha dito que era 40 minutos, ele ontem já me pediu que ele queria ter 50 minutos para poder... ele está bastante animado com... Vai ser após a apresentação. Se alguém quiser ir depois da apresentação, é possível, tem um problema das entradas, evidentemente, mas a fala não, assim. A ideia é que vai acabar o espetáculo, vai se dar aí 5 minutos para quem quiser ir embora, né? E aí é que a Beth Nespoli com o Laimer vão ter esse momento aí de troca com o público. Então, enfim, a gente tem essas 3 atividades ainda sobre o espetáculo hoje. E às 16h a gente tem a Helena Katz falando sobre o MPTA, que é o espetáculo que estreia hoje às 19h no Centro Cultural São Paulo. Então, enfim, acho que o Menca...
gente tem também, dentro dessa atividade crítica, das reflexões, o coletivo de críticos, que está trabalhando sobre o espetáculo Castellucci. Vai ser o Valmir e a Daniela que vão escrever. Provavelmente isso vai circular amanhã, tanto impresso quanto na rede. E aí na rede o convite é para que as pessoas discutam as críticas, né? E depois eles vão, a partir dessa discussão, vão reescrever o material crítico deles e circular de novo na rede. Então esse é o... Micaele, na rede já hoje, já tá? Na rede já hoje. Essas conversas e depois a videoconferência, isso vai estar disponível depois? Olha, isso tá sendo gravado. Agora, o que vai ser feito com esse material, eu não sei como está sendo gravado ali, mas enfim, não sei te dizer agora, nesse momento. E no fim também a gente tentou reunir mais material em vídeo sobre os trabalhos, sobre os grupos. Não chegou muita coisa que as companhias têm enviado, mas a gente vai ter a trilogia do Purgatório, do Castellucci, que vai estar disponível aqui a partir de amanhã na biblioteca do Itaú, para quem quiser ver, e aí pede e assiste. E assim vai ter também... chega aqui e pede para ver. Pede para ver, isso. Os vídeos vão estar disponíveis aqui na biblioteca. Mas só cabines individuais. Assim, eu não visitei, eu não sei exatamente como é a estrutura, mas é a partir da demanda e da consulta pública. São alguns vídeos, tem segundo o Rodrigo, a gente vai ter disponível todos os espetáculos da mostra, na íntegra, em vídeo, aqui na biblioteca, e alguns que foram enviados pelas companhias. Thank you.